Muito bem. Antes de chamar aqui o meu convidado, eu quero lembrar que amanhã, dia 10 de setembro, é o Dia do Gordo. Eu não tinha a menor ideia, aliás, para ser sincero, eu nem sabia que o gordo cabia num dia só. Rodrigo Santoro, meu amigo, venha para cá. Com todas as dificuldades de programações que ele tem, ele deu um jeito de ver o programa. Fiquei muito sensibilizado, muito tocado por esse teu carinho. É um prazer enorme estar aqui sempre. Já vi que a plateia está animada hoje, né? Ser bom. E o filme, você vai ter uma nova versão do Ben-Hur. Ben-Hur. E você faz Jesus Cristo. Jesus. Que, aliás, é impressionante, porque em termos de linhas, eu estou dirigindo uma peça agora do Shakespeare, o Troilo e Cressida, que todos os atores são simbólicos, porque tem Agamenon, Aquiles, enfim, Helena. E, no entanto, a participação em termos de linhas, ninguém sobressai em termos de linha. E todos aparecem. Eu me lembro, na primeira versão do Ben-Hur, que o personagem do Cristo foi a coisa que mais me marcou no filme. E eu tenho a impressão que vai acontecer a mesma coisa. Primeiro, você é um ator excepcional. Não é? A competição prova isso, não é? Porque não é fácil você chegar lá e impor o seu talento. Depois, porque o papel é o papel de Jesus. Como é que ficou para você trabalhar esse papel, esse personagem? Então, Jô, é um personagem que não dá nem para comparar com nenhum outro. Eu nem consegui olhar para ele como um personagem. Inevitavelmente, acabou sendo uma experiência pessoal. Eu sou neto de uma avó católica, italiana, imigrante. Santoro, exatamente. E a minha outra avó, que, enfim, já faleceu, mas ela era espírita. Então, eu cresci sobre duas influências muito fortes. Todas elas cristãs. E a minha avó, a espírita, era kardecista e muito aplicada também, as duas, na verdade. Então, para mim, foi uma experiência, assim, acima de tudo, e muito pessoal, foi incrível. Foi poder também fazer um mergulho interno e descobrir muita coisa sobre o próprio Rodrigo, sobre a minha relação com essa imagem que a gente tem, né? Eu cresci escutando as histórias do Menino Jesus, né? O Menino Jesus, minha avó sempre me contou. Então, de repente, estar ali tentando dar vida para aquilo, tentando compreender e mergulhar Nossa, foi um mergulho incrível, inesquecível. E você começava a filmar, como é que era o roteiro de filmagem? Começava a que horas? Depende do dia, por causa da maquiagem. Vou te falar o dia mais longo, que foi o dia da cena da crucificação. Eu fui para a maquiagem, eu tinha o carro que me buscava 1h da manhã, e aí eu cheguei lá às 1h30 na maquiagem e saí de lá às 8h30. Então fiquei mais ou menos de 1h30 da manhã às 8h30 fazendo a maquiagem de todo o corpo, né, porque aquela cena é uma cena muito forte, enfim, e tem todo o que a gente já conhece, né? 8 horas estamos falando? 8 horas da noite que você saiu? Não, 8 horas da manhã. Quer dizer, de uma da manhã até as 8h30 da manhã. Passei a madrugada inteira, maquiando todo o corpo, com as chagas, enfim, com toda a caracterização. Fui filmar, cheguei no set 9h30 da manhã e saímos no final do dia. Então, esse foi de repente, pode acontecer ter que refilmar porque caiu uma maquiagem. Caiu uma chaga ali, tem que pegar e fazer outra. Pois é, ainda bem que isso não... Na verdade, no dia que nós filmamos essa cena, fazia um frio descomunal.
E todos nós sabemos como Cristo está na cruz. Eu não tinha um casaco de pele, eu não tinha nada para me ajudar nesse sentido. E fazia um frio incrível, assim, tinha nevado na noite anterior. E muitas preocupações, inclusive essa, como é que a gente vai manter. E toda vez para tirar os atores da cruz, são 3, né? Tirar os atores e colocá-los novamente era uma operação, uma tarefa de gincana. E aconteceu isso algumas vezes? Não, né? Nós fizemos em um take, que é o que está no filme. Eu até pedi para o diretor, porque seria melhor para todo mundo. Deixa eu tentar fazer de uma vez, e aí a gente corta só quando terminar mesmo. E aí, se for preciso, a gente faz novamente. Ele achou que não era preciso, então a gente fez de uma vez. Que ótimo. Graças a Deus, literalmente. Graças ao seu papai. Exato, ao nosso. Ao nosso. Mas é porque é verdade, às vezes as pessoas não se dão conta do trabalho que há por trás do trabalho. Ou seja, você está lá na cruz com as chagas, com isso, com aquilo, de repente escorre uma maquiagem. Sei lá, estou exemplificando coisas que podem acontecer. Aí para tudo, desce da cruz, vai para a maquiagem. Né? E com esse frio, eles tiveram que preparar todo um esquema com uns aquecedores que eles inventaram para o próprio dia. Eles enrolavam a gente assim com os cobertores e colocavam tipo um secador com ar quente. Enfim, foi um dia inesquecível. E fazia tanto frio que quando eu me lembro caminhando antes de subir, né, para a cruz propriamente dita, para fazer a cena, minha cabeça estava 1000. Porque imagina, como fazer isso, né? Como fazer isso? E racionalmente, claro que não existe uma resposta. Só que o frio era tanto que eu fui congelando, começou no dedinho, começou a subir, o corpo foi congelando. Quando eu subi, eu já estava congelado e uma hora chegou no cérebro e congelou o cérebro. Aí eu comecei a não pensar tanto e foi maravilhoso, porque me ajudou muito a não enlouquecer tentando encontrar qual era a forma correta de dizer... perdoar, eles não sabem o que fazem, e por aí vai, né? É um sentido tão profundo, quer dizer tantas coisas e, enfim... E você já estava semi-morto. Exato. Esse seria o estado. Então, de certa forma, Deus ajudou, novamente, mandando um frio violento. Muito obrigado. Não, esse menino vai saber o trabalho que dá para ser meu filho. E dá, viu? Mas dá, realmente os amigos dos santos e tal... também sofrem com isso. Santa Teresa d'Ávila reclamava muito, conversava com Deus, reclamando muito, mas muito, dizendo... Tem uma cena lá nos racontos sobre Teresa, que ela diz assim, xingando Deus, dizendo, isso é jeito de você fazer isso comigo, não sei o quê. E tem a voz que diz, Teresa, então você não sabe como eu trato os meus amigos? E ela responde, por isso que você tem tão poucos. É o mesmo caso do pai com o filho aqui na cruz. Imagina esse sofrimento que deve ter sido. E sem falar, por exemplo, na dieta. Como é que foi a dieta? Você teve que emagrecer? Aí eu precisei perder peso ali para o papel, naturalmente. Quantos quilos? Foram uns 6, 8 quilos, mais ou menos. O que foi muito complicado, porque eu estava filmando na Itália. Fazer dieta na Itália não tem graça nenhuma, com, enfim, massa, gelato, sorvete para todo lado. E o resto do elenco, todo mundo jantava lindamente. E olhando para você. Rodrigo, Rodrigo. E eu comia muito. A gente filmou no sul da Itália, na Puglia. E lá tem um prato que é um prato tradicional, que é o chicória e fava. Fava e chicory, que é uma verdura, e a fava é aquele feijão branco grande. Nossa. E eu comia muita fava e chicory, todo dia eu comia fava e chicory. Foram um mês, mais ou menos, de muita fava e chicory. Mas quando acabou, nós fizemos uma refeição, inclusive todos os atores, nós nos juntamos para esse momento, quando eu quebrei a dieta. E aí eu chorei, né? E lágrimas. Um macarrão simples, era um macarrão com molho vermelho, com manjericão, mas era uma emoção, era uma coisa que me comoveu inteiramente. Mas a fava
É o feijão branco, vamos dizer Feijão assim. branco. Né? Ele é um pouco maior, né? Aquele bem grandão, assim. Mas é gostoso, não é gostoso? É. No primeiro dia? No primeiro dia, no segundo, no terceiro, na primeira semana. Depois já começa a ficar um pouco, né? Mas enfim, fazia parte. E claro, eu comia algumas outras coisinhas, mas não podia mergulhar no... Eu queria mostrar umas fotos. Eu sei que a gente tentou obter algum trecho do filme, mas é claro que é impossível, porque é tudo guardado para quando o filme foi exibido, quando começar a rodar trailer, etc. Mas tem umas fotos que eu achei belíssimas. Willem, vai mostrando na sequência. Olha. Vamos lá. Olha aí. O filme já estreou, não? Já estreou. Não é? Está nos cinemas neste momento. Para quem, inclusive, tem curiosidade, está nos cinemas. Tá, aqui no Brasil já está rodando. Já está rodando. Eles só não liberaram a cena da crucificação. É porque ela está no final do filme, eu acredito que... É o impacto maior. Olha lá. Essa é a Via Cruz. Ó, tem uma foto do momento. Apesar do sol, gente, fazia um frio realmente, como eu já descrevi. Olha lá, mas olha como está o banheiro. Gente, esse é qual? É o bom ou o mal? Ou é você? Não, sou eu mesmo. Nossa. Eu mesmo. Que loucura, gente. Foi inesquecível. É uma sensação indescritível você estar nessa situação. Tem mais uma foto? Não, né? Mas tem um videozinho. Vamos ver também. Vamos sugar. You do the same. Get up. Você é bom ator, é impressionante. É verdade. É Jesus. É Jesus. Na verdade, você vê que o que a gente tenta fazer nesse filme é ter um retrato de Jesus mais humanizado do que a gente está acostumado a ver no cinema, especialmente. Então, a ideia do diretor, inclusive, é ali, nesse momento em que ele dá água para o companheiro nem sabe que ele é Jesus. Então, a gente trabalha com uma relação muito direta, muito humana. E tem uma coisa, dá para perceber o seguinte, que o papel de Jesus, o seu papel nesse filme, é muito mais importante, muito maior do que na primeira versão. Na primeira versão, o diretor, William Wyler, ele optou por não mostrar Jesus. Ele estava sempre, era um pedaço dele, entrava uma música. Água mesmo nessa cena da água, ele nunca aparecia. Verdade. Aí agora, o diretor, o Timur, né, que é o nosso diretor, ele teve uma leitura completamente diferente. E aí... Maravilhosa, aliás. Maravilhosa. Dá vontade de sair daqui correndo para assistir o filme. Quem não viu já tá no cinema, acho que 2 semanas, então a gente corre pro cinema. Quanto tempo de filmagem, Rodrigo? Foram, para mim, 2 meses. Eles levaram, acho que quase 6 para fazer todo o filme. Mas eu fiquei 2 meses. 2 meses. Uhum. E sempre tudo nessa região da Itália? Tudo se chama Matera. Você já foi nessa cidade? Não. Matera é uma cidade ali no sul da Itália, na Puglia. É uma cidade incrível. Eu fiquei absolutamente apaixonado pela cidade. Tudo filmado, não tem efeito especial, é realmente uma cidade escavada, tem a parte velha da cidade, onde ela é toda escavada na pedra. Então é algo assim... E tem o mesmo clima da região de onde a história se passa. Exatamente. Né? Ali, Israel, Palestina, enfim, toda aquela... Tem o mesmo clima. Né? Tenho aqui ao meu lado o Rodrigo Santoro. Rodrigo,
né, por ocasião da filmagem, você teve um encontro com o Papa. Pois é. Ele te tratou com devido respeito? Todo respeito. Ele é argentino. Ele é argentino. E eu posso lhe dizer que foi um encontro, enfim, foram os 8 segundos mais longos provavelmente da minha experiência aqui nesse planeta, porque eu não sabia o que fazer, o que dizer. Eu, na verdade, fui assistir, ele vai ali para a Praça São Pedro para falar, né? Acho que semanalmente ou a cada 15 dias. E nós fomos convidados pela produtora do filme, fomos lá, assistimos enfim, todo o discurso dele, e ao final ele vai aleatoriamente falando com algumas pessoas. E tinha uma senhora do meu lado, muito nervosa desde o princípio, gritava, inclusive está na foto, quem olha a foto vê ela estava assim numa tensão tomada. E ele veio falar com ela. Logo depois dela eu estava ao lado. Ele passou por mim assim, e eu não sabia o que dizer, só que eu estava com a barba, com o cabelo. Estava de Jesus. Estava naquele momento, estava terminando. Inclusive, faltava só uma cena para terminar o filme. E aí eu falei algumas coisas em espanhol, sabia que ele falava espanhol e, enfim, dei os parabéns pelo trabalho que ele estava fazendo, alguma coisa assim, e disse que eu estava fazendo, que eu era um ator e que eu estava fazendo. Quando ele não deixou terminar de falar e me deu uma bênção ali que aconteceu. E enfim, eu fiquei... Até hoje eu estou tentando, assim, entender o que exatamente que eu senti. Não por ser o Papa, mas pelo simbolismo que isso, na verdade, claro, significa. Estava ali fazendo aquilo, fui lá sem a menor... Inclusive, muita gente achou que foi uma jogada de marketing, porque depois as manchetes diziam o Papa abençoa Jesus no filme. Porque eu estava fazendo o personagem, então baixaram, eu falei, não, você não liga pro Papa, fala, ó, Papa, a gente vai chegar aí lá pelas 3, se der para dar uma passadinha, não tem isso, né? Então aconteceu mesmo. Mas ele sabia que você estava fazendo o papel de Cris, nada? Não, porque eu comecei a falar porque eu sentia... a hora que ele me olhou, a hora que ele me olhou assim profundamente, eu sou um ator, eu estou fazendo um trabalho, um filme aqui, não sei o que, ele veio e me abençoou e já seguiu e eu fiquei ali. Você não abençoou ele de volta? Com o coração. O máximo que eu fui fazer foi agradecer. Papa, sono Jesus, Papa. Isso realmente deve ter sido uma emoção impressionante. Foi incrível. Aí, de repente, é uma coisa com a outra, quer dizer, uma experiência de vida que você está tendo que se deve ao fato de você ser um ator extraordinário. Porque não é questão de dizer, não, é um rapaz bonito, aí vai lá, fez uma coisinha. Não, você tem um trabalho muito sério por trás disso tudo. Nada acontece por acaso, em primeiro lugar. Em segundo, no teu caso, há uma dedicação muito forte em tudo que você faz. E agora você está contracenando, você está fazendo Westworld. Isso. Que é um seriado baseado no livro do Michael Crichton, se eu não me engano. Exatamente. E que já foi um longa, já foi feito um longa. Foi um longa nos anos 70 com Yul Brynner. Exatamente. Ele era o robô cowboy, vilão. Você é qual robô? O meu personagem é inspirado no personagem dele, do Yul Brynner. É um fora da lei, é um cowboy. A gente está... E autômato também, quer dizer, autômato. É um robô também. A gente agora, né, naquela época, eles eram robôs. Agora a gente trabalha com inteligência artificial. Então, a história é centrada num parque de diversões futurístico para adultos. Para adultos. O que isso significa só assistindo a série, porém... A série já estreou, não? Não, ela estreia agora no dia 2 de outubro, na HBO. E ela, na verdade, esse parque ele é habitado por inteligências artificiais. E em um determinado momento, assim como a premissa do filme, essas inteligências artificiais começam a tomar consciência da sua própria existência e apresentam problemas. Então começa toda uma revolução. É a ideia do livro, né? Quer dizer, claro, o Crichton tem livros extraordinários nesse sentido. Aliás, ele tem um livro chamado Congo, onde ele foi estudar. O filme, aliás, é uma porcaria, mas o livro é genial. É verdade. O Parque dos Dinossauros também, né? Inclusive. Também, não.
E o impressionante é, primeiro que ele é médico e é também biólogo, e tudo isso transparece no trabalho que ele faz. E na televisão, ele é o autor do seriado do hospital, como é o ER. Acho que sim. Ele que inventou o negócio dessa movimentação rápida de câmera e tal. Mas nesse seriado você está tendo a chance de contracenar com Anthony Hopkins. Pois é, também é um elenco incrível, extraordinário, mas o Anthony Hopkins seria o criador, né, do parque. Isso. Como é que foi o encontro de vocês dois? O encontro foi curioso. Bom, eu naturalmente cresci vendo os filmes. O Anthony Hopkins é uma entidade, né? E o personagem que mais marcou foi o personagem do Silêncio dos Inocentes. Nossa, Clarice. Exato, o Hannibal Lecter. Então eu tinha aquela imagem daquele... Né, ele era um psicopata com tendências, aliás, práticas canibalescas. Era um personagem tenebroso, sinistro. E claro que é uma imagem que sempre esteve comigo, no meu inconsciente. Mas claro que eu sei que é um ator, né, que aquilo é um personagem. Mas nunca se sabe. Nunca se sabe. Então, o nosso encontro foi muito casual num estacionamento ali do estúdio. E aí ele vinha cruzando, assim, veio na minha direção. E eu... O que eu falo? Como que eu falo? Como é que eu chamo? O que eu falo? Mr. Sir, porque ele é Sir também, né? Aí eu, muito prazer, Mr. Sir Hopkins. Aí ele chegou... Você fez essa mistura do Mr. Sir? Porque eu sabia que o Sir tinha que entrar, porque ele é Sir. E Mr., porque é uma forma de respeito. Eu não sabia, eu fiquei um pouco confuso. Eu, Mr. Sir Hopkins. E aí ele virou pra mim e falou, call me Tony. Me chama de Tony. Aí eu... Que maravilha. Ok, Sir. Aí ele chegou perto e falou, no, Sir. Just Tony. E aí eu não sabia o que fazer. Eu fui chocado com essa abertura, com tamanha imediata e com tamanha simplicidade. E eu fiquei um pouco perdido, não sabia o que fazer. E, claro, a partir dali eu falei, Tony. E uma tomou aquela intimidade de brasileiro que no segundo dia já deu um tapa na bunda dele? Fala, Tony! Ai, Tony! Eu fui de leve, mas uma coisa é certa, eu perdi o medo do Hannibal Lecter. Eu não tenho mais. Realmente acabou. Sabe que você encontra o ator, o artista, e ele é um artista incrível. Ele é compositor, pintor, escreve, já dirigiu, enfim, e é tudo aquilo que a gente já viu. Não, e fez filmes, quer dizer... Ele fez um filme que, aliás, é uma coisa até bem precursora. Só teve um filme do Cavalcante antes que lidava com isso, do boneco de ventríloco, que é mais importante que o ventríloco. Ele fez um filme que ele também tem um boneco. Não sei se você viu esse filme. Eu não vi, mas eu sei o que você está falando. É logo dos primeiros filmes dele. E tem uma hora que o empresário quer mostrar para ele que ele precisa se tratar, que ele está mal, que ele está doente. Não estou nada, isso aqui é um boneco. Aí o empresário fala, então tá. Então faz o seguinte, fica 5 minutos sem usar o boneco para falar. Aí ele vai, isso é tiro de letra. E vai passando. Aí de repente ele fala, quanto tempo já passou? 30 segundos. E claro, ele não consegue ficar sem falar. Ele faz isso de uma forma magistral. Tem umas fotos tuas aqui também no seriado. Vamos ver, por favor. Uau! Essa é a Tandy Newton. Olha que lindo. Esse é o Hector, esse é o nome dele. Maravilha. Vai acontecer aquilo do seriado já estrear pronto, todos os capítulos prontos? Sim, a HBO trabalha, eles soltam um capítulo por semana, né? Então são 10 episódios e um por semana. Eu acho que vai ser... Mas já está pronto? Tudo pronto. E aí a gente faz toda a primeira temporada começando dia 2 de outubro. E como é que ficou a sua participação aqui no Velho Chico?
Maravilhosa. Eu tive uma experiência linda, foi um reencontro. Há quanto tempo você não fazia uma novela? Novela? Eu não sei, mas muitos anos. A produção me ajuda? Eu acho que alguns, talvez uns 10 anos, Jô, que eu não fazia uma novela. A última novela que eu tinha feito era Mulheres Apaixonadas, que eu não me lembro exatamente qual foi o ano. Eu tinha muita vontade de voltar a fazer alguma coisa na televisão e queria que fosse numa novela. Eu comecei a ver as séries que a TV Globo estava fazendo e falei, uau, estão fazendo séries muito bem feitas e super interessantes. De repente eu faço uma série dessa. Mas a ideia da novela, pelo fato da novela ser o folhetim mesmo, de dialogar com o grande público, de ser o que é a novela. Essa novela era de 2003. Olha, é isso? 2003, uau. Então estamos falando de 13 anos. 13 anos. Pois é. Você era um molequinho, Passou, menininho. Eu era um menino. Outra coisa que eu notei ali nessa cena, que aparece você de perfil, magérrimo. Sim. Né? Isso foi depois de filmar Cristo? Foi antes? Na verdade, eu fiz as duas coisas. Eu parei para fazer, eu fiz o Cristo logo depois, o Ben-Hur, né? E logo depois eu comecei a fazer esse trabalho. Eu tenho uma tendência natural, enquanto estou trabalhando, que no set eu não consigo comer muito. Então eu perco peso. Toda vez que eu estou trabalhando, eu emagreço. Vê nessa foto que eu estou falando, é do Westworld. Eu não sei se é essa foto. Você vê que é uma coisa assim, seca, não é? Impressionante. Não tem não tem uma alteração. É uma coisa reta, é um bailarino espanhol ou um toureiro, aquele corpo de toureiro. Tem um pouco dessa inspiração, sim. Essa é a sua sensibilidade, tá vendo? Você vê uma foto de perfil, já quase de costas, e já entendeu um pouco da personagem. Tem um desenho, tem um pouco dessa linguagem corporal, porque acho que assistindo a série o pessoal vai entender o que é um personagem. Ele é um personagem, ele tem um personagem. Agora, vem cá, você está morando, se isso existe, porque eu acho que o ator moderno hoje em dia, ele é como um cigano. Ele vai dormir num lugar, acorda em outro, praticamente, né? Você tem alguma residência que você pode chamar de residência fixa? Sim. No Rio. No Rio de Janeiro. Eu moro... Onde mora o seu papai também. Isso, que é meu pai. Uma doce figura. E que cuida de você também ou não? Cuida não, ele já da cuidou. Parte profissional ou não? Ele me ajudou. Meu pai é engenheiro e ele, inclusive, está me assistindo. Beijão. Então, não podia perder, não podia perder. Vou nessa aqui também. Olha aí, Pronto. Olha só. Se deu bem o italiano. Para mamãe também. Pronto, para não ficar com também, ciúmes. Principalmente. Pronto. Ele me ajudou numa época da minha carreira, mas ele tem o trabalho dele, imagina. Foi só uma época que eu precisei, mas eu sempre, enfim, me aconselha muito, né? A gente tem uma relação muito próxima, ele é muito parceiro em tudo. E o teu trabalho, agora mesmo esse trabalho, o Ben-Hur, que é um trabalho que foi filmado na Itália, numa cidade... Aliás, a locação é perfeita porque é igualzinho à área onde a história original se passa. Mas fora daqui, você fica mais na Europa ou mais nos Estados Unidos? Mais nos Estados Unidos. Eu viajo... Los Angeles? Sim, a base seria Los Angeles, enfim, inclusive o Westworld está sendo todo filmado em Los Angeles. Então, agora, como esse é o meu trabalho no momento, eu estou baseado entre lá e no Rio, que é a minha casa. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou no Rio. Ou quando eu estou trabalhando aqui, como foi o caso de Velho Chico, planejado, claro, ficou essa volta. Tempão. Eu fui muito para o Nordeste, né? Nós gravamos no Nordeste, grande parte foi feito no Nordeste, em locação mesmo. Dos filmes que você já fez, você fez o 300, né? E você parece que passou por um apuro na Bulgária, quando estava filmando o 300, num supermercado. Como é que é essa Não, história? isso foi só porque eu não falo a língua, né? Na língua da Bulgária, eu não conseguia entender absolutamente nada. Não fala búlgaro? Não, eu não falo.
Eu não me especializei nessa língua e eu fui ao supermercado e eu estava de dieta. Para variar um pouco, eu estava numa dieta para fazer o filme e eu fui comprar... O filme era o 300? O filme era o 300, na época o 300, a parte 2. E eu fui no supermercado comprar comidas de dieta, né? Uma folha, uma coisinha assim, aquela coisa bem sem gracinha. Então eu fui, só que eu não sabia dizer nada. E o que aconteceu foi que eu não conseguia me expressar. Então rolou uma linguagem de símbolos e de sinais e, ao mesmo tempo, eu comprei a coisa errada, claro. Eu cheguei em casa achando que era uma coisa, achando que era o peito de peru e era outra coisa. Mas peito de peru, como é que você vai pedir peito? Mas em inglês eles não entendem? Não, ninguém falava inglês. Esse papo é só em cinema americano, que todo mundo fala inglês. Lá não tinha, eu fiz todos os negócios. Como é que é o peito de peru? Eu tentei ir no... Você chegou a fazer o... E aí ele apontou para um lado, eu peguei, e aí cheguei na recepção do hotel e aí ele falava inglês e ele falou, não, eu acho que eu acabei comprando porco e acabei... não era o que eu queria e... Comprou um peito de porco. Não foi nem peito. Talvez o quadril, foi alguma parte, eu sei que foi enfim, coisas da... Naquela época eu não tinha, hoje em dia a gente tem rápido o Google, né? A gente vai... vai lá e... Naquela época eu não tinha essa ferramenta. Você sabe que tem um amigo meu que esteve numa convenção da juventude do Partido Comunista na Tchecoslováquia e ninguém fala, imagina, isso na época do comunismo, quer dizer, que fazia parte da União Soviética. E aí ele saiu com um amigo, foram passear por uma rua, de repente tinha uma placa numa rua assim, fala-se português. Os dois ficaram animadíssimos. Puxa, olha, tem um cara aqui que fala português, vamos ver o que é isso. Aí eu não sei qual era a loja, mas enfim, entraram e disseram, tem alguém que fala português? Speak português. Aí o cara ficou animadíssimo, yes, moment. Foi para dentro da loja, ouviu-se uma discussão, aí veio o rapaz que falava português. Aí ele falou, brasileiro. Ele falou, Ele falou, cueres, rapaz. Foi poucas vezes que ele teve a oportunidade de usar a língua. Claro, português. Cueres, rapaz. Que cueres? Agora, quanto tempo levou para completar a filmagem do primeiro 300? 1 mês e meio a 2 meses. O primeiro foi no Canadá e o segundo foi na Bulgária. E os dois foi mais ou menos isso. Como o meu personagem é um personagem muito cheio de maquiagem, de coisas, era uma criatura, então eles foram muito generosos e compactaram o máximo possível, porque eu também tinha uma maquiagem. Eu realmente, eu já fiquei muito em cadeira de maquiagem. Realmente é um lugar que é muito familiar, o negócio de sentar ali e ficar horas. E aí, enfim, você inventa o que fazer ali, mas é uma prática. É o que dá realmente mais trabalho. Conversei aqui com meu amigo Rodrigo Santoro, que teve a generosidade de sentar aqui do meu lado nesse último ano do nosso programa. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado eu. Daqui a pouco a gente volta. Bravo!